Fala aí, meus amigos, minha galerinha, tudo bem com vocês, né? Tudo na paz, né? Hoje a gente tem um conteúdo novo. Eu vou trabalhar o conteúdo do capítulo 6 com vocês, que é a célula. Então, o que acontece? Assim que a gente trabalhar isso, vocês vão fazer o exercício desse capítulo. As respostas vocês vão postar para mim. Já falei que pode ser por foto, não tem problema nenhum, ou até colocar no chat. Aí você vai fazer a melhor maneira para vocês. Nós não vamos fazer prova de ciências. Nós vamos fazer um trabalho. Que trabalho é esse? Eu preciso que você construa em casa, duas células, uma vegetal e uma animal, com sucata. Eu não quero que ninguém saia para comprar nada. Então você usa garrafa PET, tampinha, massinha, papel higiênico, cordinha. Eu sei que você vai dar teu jeito aí e vai construir essas células. Você tem um período de uma semana. O trabalho está sendo colocado no dia 29. Então até o dia 6, meia-noite, você pode mandar essas fotos para mim que eu vou verificar tudo isso no dia 7. Só vou poder verificar no dia 7. Quem não realizar esse trabalho no dia 29 vai ficar sem nota, né? E você já tem uma nota tão bonita do teste. Então, agora é só confirmar isso aí, ok? Então eu vou começar a falar aqui, ó, na célula, através dos nossos slides, tá bom? Então vamos nós lá. Então agora a gente vai começar a falar sobre a célula, né? Vocês sabem que as células são muito pequenininhas, embora eu tenha célula grande. Por exemplo, o ovo de uma galinha é uma célula, tá bom? Mas normalmente elas são muito pequenininhas. E os seres vivos são formados por essa pequena estrutura que é chamado de célula. Quando nós adoecemos, existe um mau funcionamento, inclusive dessas células, e por isso é que a gente se sente mal. Aí o corpo gradativamente vai recuperando as forças, né? E aí as reações começam a acontecer normalmente dentro do corpo da gente. Então, enquanto a nossa defesa estiver legal, todas as reações também vão acontecer de maneira saudável. Alguns animais, né, que tem célula, e a gente estou colocando para vocês aí, ó, essas primeiras células aqui são da mucosa bucal, é da bochecha, do interior da bochecha. Essa aqui, ó, seria glóbulos vermelhos, célula do sangue com anticorpo, que a gente chama de linfócitos, né? Essa aqui seria a fotografia de uma célula nervosa, e você repara que é célula animal. E essa aqui já seria a fotografia de células da casca da cebola. Quando a gente retornar, nós vamos fazer uma coisa chamada microscopia para ver a célula da bochecha e da casca de cebola. Sangue até daria para ver, se eu conseguir as agulhas especiais, eu tiro o sangue meu mesmo e a gente vai ver essas células aí no microscópio que a escola tem, correto? Olha só, esses animais que aparecem aí, a gente pode dizer que são animais multicelulares, né? Ou são chamados também de pluricelulares, porque tem diversas, eles são formados por diversas células. Alguns cientistas chegam a dizer que a gente tem em torno de 50 trilhões de células no corpo. E que a gente tem mais célula no corpo do que tem estrela no céu. Na realidade, eu não sei se isso é verdade ou não. Mas ó, os vegetais também são multicelulares, formados por diversas células. Agora, eu tenho aí alguns elementos na natureza que não são formados por muitas células. Eles são formados por uma única célula que a gente chama de unicelular, que seria o caso, por exemplo, das bactérias. É uma única célula. Então, recapitulando, aqueles que são formados por muitas células são chamados de multicelulares ou pluricelulares, e aqueles que são formados por uma única célula é unicelular. Não esquecer que na maioria das vezes as células medem a 10ª parte de 1 milímetro. É pegar 1 milímetro, dividir por 10, e aí a gente tem
a medição da célula, que lá na frente eu vou falar nos micrômetros com vocês, tá? O estudo da célula, ele ocorre graças aos aparelhos de microscópios. A gente tem condição de ver aqui, ó, uma célula animal e uma célula vegetal. Ambas têm núcleo, ambas têm citoplasma, que é essa parte amareladinha aqui dentro. Ambas têm membrana plasmática, mas a diferença na célula vegetal é que existem os cloroplastos, né? E a parede celular. Isso difere uma célula vegetal de uma célula animal. E aqui no citoplasma, a gente ainda encontra umas pecinhas chamadas de organelas. A gente não precisa entrar em muito detalhe, isso fica um pouco mais para frente, porque é um número de organelas muito grande, então para vocês ainda não é necessário. O que é necessário saber? Citoplasma, onde estão as organelas, núcleo, membrana plasmática. E levando em consideração que eu tenho a célula vegetal com parede celular e os cloroplastos que vão participar, né, da clorofila, que vai participar da fotossíntese na célula vegetal, ok? Agora, a gente fala do DNA e os cromossomos. É ali que está toda a informação genética que fica dentro do núcleo de uma célula. Então, dentro do núcleo de uma célula, eu tenho os cromossomos. E esses cromossomos carregam genes que são responsáveis pela hereditariedade, né? Passagem de características hereditárias de um ser para o outro. Ah, eu pareço muito com a minha mãe, porque você herdou coisas dela que estavam contidos nos genes de um cromossomo, tá bom? A gente tem o primeiro microscópio aí, ó, chegava a ser bonito. Esse primeiro microscópio ele foi usado para ver células da cortiça. O que é cortiça? Aquelas rolhas de vinho. Mas na realidade aquilo ali é um vegetal, é uma árvore. Então, uma pessoa chamada Robert Hooke verificou que dava para fazer lâminas dessa parte da casquinha da árvore e botar nesse microscópio. Quando ele botou no microscópio, ele percebeu que ela era formada por células. Aqui do lado direito, ó, seriam elas ampliadas, né? E a partir daí a indústria começou a utilizar, né, na fabricação de rolhas. A cortiça hoje em dia nem é muito usada porque com o uso contínuo você acaba quase que extinguindo, né, a questão das árvores, né? E esse microscópio, ele precisava de algumas coisas, como corante para corar um núcleo, se eu quisesse ver um núcleo de uma célula, aparelhos para medir o tamanho dessas células, que são, na realidade, muito pequenas, né? A gente utilizaria os micrômetros, que medem até a milésima parte de 1 milímetro, enfim, são coisas muito pequenas, tá? Mas que são úteis para a gente fazer a nossa observação. Os microscópicos atuais têm até o eletrônico. Esse que eu botei para vocês é chamado de microscópio de luz. Isso aí é chamado de microscópio de luz. Então entra a luz por esse setor aqui, que ele pode ter pilhas ou baterias, ou então utilizar a luz solar, tá? Essas partes do microscópio também são muito importantes. A gente tem aqui, ó, o número 1, basiopé. O número 2 é a fonte de luz. Isso pode ser uma questão de prova ou de teste, né? O terceiro é o parafuso de foco, que seria isso aqui, tá? O parafuso de foco, perdão, é esse aqui, que regula. O quarto é o braço, que ele se movimenta para trás e para frente, e até para a gente carregar o microscópio.
O quinto seria o condensador, que vai condensar a luz que vai para cima. Sexto, a gente chama de mesa ou platina. O sétimo, olha aqui, é onde prende a lâmina, que é o chariot. Oitavas são as objetivas aqui, que são lentes para aumentar. 9, a gente chama de revólver, porque parece um tambor de revólver. 10, o canhão aqui, porque parece um canhão. 11, a ocular, lá em cima. E 12, o diafragma, que estaria localizado dentro desse canhãozinho aí. Tá certo? Uma observação, o aumento, para eu saber o aumento, eu pego a objetiva que está sendo utilizada e multiplico pela ocular que eu tenho no canhão. Então, o valor da ocular vezes o valor da objetiva me diz quantas vezes a gente está aumentando o objeto em análise, certo? Aí eu tenho a fecundação. Essa fecundação são células masculinas, células especializadas masculinas, né? E aqui a célula feminina, que é o óvulo. No momento que essa célula masculina encontra a célula feminina, existe a chamada fecundação, que vai gerar aí, né, um feto. E aqui eu estou mostrando para vocês a evolução desses fetos. Começo aqui, ó, desde o embriãozinho, né? Aqui, ó, 11 semanas, depois 12 semanas, e assim a evolução dele até atingir 40 semaninhas dentro da barriga da mamãe. Correto? E para finalizar, eu tenho os organismos procariontes e os organismos eucariontes. Os procariontes, o caso das bactérias, por exemplo, elas não têm núcleo. Não tendo núcleo, material genético dela fica espalhado no citoplasma. Então, todos os organismos que não têm núcleos são anucleados, o material genético fica espalhado no citoplasma, são chamados de procariontes. Já as células animais ou vegetais, dentro existe um núcleo. Então, o material genético vai estar dentro desse núcleo, diferente dos procariontes. Aquele material genético que está dentro do núcleo dessas células, então essas células recebem o nome de células eucariontes. Ok? Eu espero que a explicação, esse capítulo não é grande, ele é pequenininho. Não vamos deixar de fazer os exercícios e nem fazer o trabalho que eu estou passando. Ok? Trabalho dia 29 para o dia 6 e os exercícios a gente faz no dia 29 e na terça-feira eu estou corrigindo isso com vocês através de gabarito. Um beijo para vocês, fiquem na paz.